Bom dia, amigos e ouvintes, né? Bem-vindos a mais um programa Débora Histórica do dia 11 de junho de 2020 para conversarmos sobre cultura, educação, ensino, informação, conhecimento, entrevistas e música. Então, hoje nós vamos falar sobre o vidro e o vidreiro. Bom, a história é bem longa, tá? A matéria é bem longa. Faz um tempo que eu queria fazer isso, acho que desde do ano passado que estava meio preparada a matéria, né? Mas agora eu consegui completar, tá bom? Mas tem muito mais história disso se vocês quiserem pesquisar, tá ok? Então vamos lá, eu volto já já. O programa Débora Histórica tem o apoio cultural de Estúdio Companhia Casa da Sogra, www.ciacasadasogra.com.br. Bom, o vidro e sua história. Os povos que disputam a primazia da invenção do vidro são os egípcios e os fenícios. Segundo a enciclopédia Trópico, os fenícios contam que ao voltarem à pátria do Egito, pararam às margens do rio Belos e pousaram sacos que traziam às costas que estavam cheios de natrão. Natrão é um mineral constituído de carbonato de sódio hidratado natural que eles usavam para tingir lã. Acenderam o fogo com lenha e empregaram os pedaços mais grossos de natrão para deles apoiar os vasos onde deviam cozer animais caçados. Agora veja bem que aqui existe o tingimento, né, de tecidos já há muito tempo. Vamos falar sobre isso também. Comeram e deitaram-se, adormeceram e deixaram o fogo aceso. Quando acordaram, em lugar das pedras de natrão, encontraram blocos brilhantes e transparentes, que pareciam enormes pedras preciosas. Imagina a surpresa, né? E lindo. Um deles, o sábio Zelo, ou Zelu, chefe da caravana, percebeu que sob os blocos de natrão, a areia também desaparecera. Os fogos foram reacesos e, durante a tarde, uma esteira de líquido rubro e fumegante escorreu das cinzas. Antes que a areia incandescente se solidificasse, Zelo plasmou com uma faca aquele líquido e com ele formou uma ampola tão maravilhosa que arrancou gritos de espanto dos mercadores fenícios, né? O vidro estava descoberto, ou seja, descobriram o vidro, que é lindo, eu amo vidro. Esta é uma das versões um tanto lendária, mas notícias mais verossímeis relatam que o vidro surgiu pelo menos há 4.000 anos antes de Cristo, dedicando-se, acima de tudo, à produção de pequenos objetos artísticos e decorativos. Muitas vezes eram confundidos com belas pedras preciosas. Sua decomposição é de 4.000 anos. A cada 1.000 gramas de vidro leva-se 1.300 quilos de areia. Tá? Então, na verdade, eu achei que se esquentasse areia, olha que ignorância, né? Eu achei que se esquentasse areia, é claro, a 1.000 graus, assim, nós formássemos um vidro, né? Mas vamos lá, tem muita história para isso. Em Portugal, foi no século XVIII que se estabeleceu em Portugal a indústria vidreira na Marinha Grande, e ainda hoje esta existe. Anteriormente, a notícia desde o século XV da existência de alguns produtores artesanais de vidro. É conhecido o labor do vidreiro Guilherme, que trabalhou no Mosteiro da Batalha. O vidro era obtido através da incineração de produtos naturais com carbono de sódio, erva maçaroca. Houve diversos fornos para a produção vidreira em Portugal, mas a passagem de uma produção artesanal muito limitada para a produção industrial foi lenta.
Uma fábrica existente em Coina veio a ser transferida para a Marinha Grande, em consequência da falta de combustível. Estava-se no reinado de D. João V. A proximidade do Pinhal de Leiria teria aconselhado a transferência da antiga Real Fábrica de Coina. Depois, o Marquês de Pombal concedeu um subsídio para o reapetrechamento desta fábrica vidreira na Marinha Grande. Em 1748, estabeleceu-se na Marinha Grande John Beare, dedicando-se ali à indústria vidreira. Beare ou John Beer, tanto faz, né? Não sou obrigada a saber falar o nome dele. A abundância de matérias-primas e de carburante aconselhavam o fomento dessa indústria naquela região. Em 1769, o inglês Guilherme Stephens beneficiou de importante proteção do Marquês de Pombal e estabeleceu-se na mesma localidade. Subsídios, aproveitamento gratuito das lendas do Pinhal, do Rei, inserções, etc. A Real Fábrica de Vinhos da Marinha Grande desenvolveu-se a ponto de ser Portugal, a seguir à Inglaterra, o primeiro país a fabricar o cristal. E nós vamos ver, gente, eu também não sabia disso, né? Pesquisando é que eu descobri que o cristal esse cristal que a gente tem é cristal de vidro, né? Que a gente tem em copos, tal. Eu achei que fosse cristal de pedra, mas nós vamos ver mais para frente, tá? Atualmente, o Palácio Nacional da Ajuda possui uma valiosa coleção encomendada aos irmãos Stephens, adquirida na altura pelo rei D. Luís I e pela sua mulher, a rainha Dona Maria Pia. A diferença na composição do vidro cristal é apenas uma sílica e o óxido do chumbo, substância que dá mais brilho e maior peso ao produto. Antes de mais nada, é preciso evitar confusão entre o chamado vidro cristal, que eu acabei de falar, material utilizado para a fabricação de lustres, veja aí a figura, lustres de cristal são lindos, né? Taças, que estão nas figuras, e copos, né? Mais refinados. E o cristal propriamente dito, aquele tipo mineral, olha aí, né? Encontrado na natureza, que abrange tanto o diamante quanto o quartzo. O vidro cristal e o vidro comum têm uma estrutura molecular de desenho praticamente idêntico. A diferença está nos elementos químicos que compõem essa estrutura, afirma Oscar Peitil Filho, professor de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de São Carlos. Também conhecido como vidro de cal soda ou soda cal, o vidro comum é feito de areia sílica, soda, óxido de sódio, cal, óxido de cálcio e óxido de alumínio. Já na composição do vidro cristal entram apenas a sílica e o óxido do chumbo, substância que dá mais brilho e mais peso ao produto, conforme eu falei acima. Tá? Eu tirei essa matéria da revista Super Interessante, publicada em 31 de julho de 2001 e atualizada em 31 de outubro de 2016 por Rodrigo de Almeida Coelho Macedo, via internet. Então, a internet é muito boa. Eu acho que se tivesse internet na época da escola, né, o Google, a gente faria trabalhos muito melhores, né? Que era difícil, então, procurar fazer os trabalhos no papel ao maço, escrito à mão, nossa, muito trabalho, mas era muito gostoso, eu gostava, sempre gostei de pesquisar. O vidro também se enquadra perfeitamente na construção civil. Vejam aí as figuras que são lindas. Essa figura eu tirei do Vidro Fácil, né? A próxima figura eu tirei da Fórum da Construção e uma outra figura eu tirei da revista Vidro Impresso. E aqui, como eu estava falando, né, perfeitamente na construção civil, como elemento representativo de beleza, segurança e transparência.
Existem notícias de descobertas de vidros nas necrópolis egípcias, levando a crer que o vidro já era material conhecido há pelo menos 4.000 anos antes da era cristã. Durante o Império Romano, a produção de vidro teve seu apogeu em Veneza, mas com os sucessivos incêndios provocados pelos fornos, a atividade foi transferida para Murano. Dá uma olhada aí, essa figura, essa foto, né? É a ilha de Murano nos dias atuais, tá? E essa foto pertence a toindopraitalia.blogspot.com.br. O Murano é uma pequena ilha próxima dali, de onde os artesãos não saíam para que não fossem descobertos os segredos do processo da fabricação. Então, fica perto de Veneza, tá? Na França, o vidro já era fabricado desde a época dos romanos, porém a produção francesa só encontrou prosperidade e atingiu a perfeição ao longo do reinado do Luís XIV, entre os séculos XVII e XVIII, quando o rei reuniu alguns mestres vidreiros e montou a companhia Le Compagnie de Glaces, responsável pela produção dos vitrais do Palácio de Versailles. Essa figura aí, 36, essa foto do palácio, eu coloquei mais para vocês verem o lustre, né, de cristal de vidro, que coisa mais linda. Que passaria a se chamar Saint-Gobain, anos mais tarde, criando uma das empresas mais antigas do mundo. A modernidade, deixa eu pôr um ponto aqui, a modernidade para o vidro surgiu com a mecanização dos processos e a evolução tecnológica trazida pela Revolução Industrial. Nos anos 50, na Inglaterra, a Pington, a figura 37, essa foto 37 é a fábrica Pington dos anos 50, tá? E essa foto pertence ao site da empresa, www.pington.com. Inventou o processo para a produção do vídeo Flot, conhecido também como cristal, que revolucionou os rumos tecnológicos da indústria vidreira. De lá para cá, o que se viu foi a diversificação do uso do vidro, chegando até em produções de obras de arte nas mãos de artesãos da Boêmia e da Silésia, na República Tcheca, Murano, na Itália, e em diversas regiões da França, de onde vêm os famosos cristais Baccarat. Dá uma olhadinha aí na foto, que é a imagem da Artrianon. Em Poços de Caldas, Minas Gerais, tem a Cristais Cadoro, que é uma empresa que produz peças em vidro artístico de acordo com as mesmas características técnicas usadas na ilha de Murano, em Veneza, Itália. Adivinha por quê, né? Porque o senhor Mário Seguso, nascido na ilha de Murano em 1929, descendente de uma das mais antigas e famosas famílias e mestres vidreiros estabelecidas desde 1292 em Murano e no Brasil desde 1954. Em 1964, Mário Seguso, o senhor Mário Seguso, gravava peças de cristal encontradas no mercado. Esse senhor Mário Seguso deve estar vivo ainda, porque, segundo as pesquisas que eu fiz, não tem nenhuma... tem a foto aí, né? E não tem nenhuma notícia da sua partida. Não era uma tarefa muito fácil encontrar tais peças com características ideais exigidas pelo trabalho do rigoroso artista. Melhor seria produzir seu próprio vidro em seu próprio forno. Assim como mais dois amigos, os irmãos Vitório e Almiro Ferro, também de uma família tradicional muranesa, decide abrir a própria fábrica, arrendando o único e precário forno desativado de Poços de Caldas, de propriedade de Aldo Bonora, que havia decidido não mais produzir vidro.
Então, em fevereiro de 1965, é inaugurada a Cristais Cadoro. Mário Seguso convida seu cunhado Piero Toso a vir de Murano para juntar-se à sociedade. O nome Cadoro foi escolhido em homenagem ao palácio homônimo de Veneza, que em tradução livre significa Casa de Ouro. Então, tá aí, né, a fotografia da família Seguso. Essa fotografia ela é recente, tá? O vidro e o meio ambiente. O vidro é um material que não pode determinar o tempo de permanência no meio ambiente sem se degradar e também não é nocivo diretamente ao meio ambiente, por isso é um dos materiais mais recicláveis que existem no consumo humano. Para minimizar as emissões gasosas dos fornos a gás, as indústrias utilizam gás natural que provoca menor impacto no meio ambiente. A composição do vidro, até que nós falamos, né, acima, elas são basicamente compostas por areia, calcário, barrilha, alumina, corantes e descorantes. As matérias-primas que compõem o vidro são as vitrificantes, fundentes e estabilizantes. Os vitrificantes são usados para dar mais característica à massa de vidro e são compostos de anidrido sílico, anidrido bórico e anidrido fosfórico. Os fundentes possuem a finalidade de facilitar a fusão da massa silícia e são compostos de óxido de sódio e óxido de potássio. Os estabilizantes têm a função de impedir que o vidro composto de silício e álcalis seja solúvel e são óxido de cálcio, óxido de magnésio e óxido de zinco. A sílica, matéria-prima essencial, apresenta-se sob a forma de areia e de pedra cinzenta e encontra-se no leito dos rios e das pedreiras. O óxido de alumínio é um componente de quase todos os tipos de vidro. Certos componentes de medicamentos ou de soluções nutritivas podem incorporar o alumínio do vidro e causar intoxicação. Depois da extração das pedras da areia e moenda do quartzo, procede-se à lavagem a fim de eliminar as substâncias argilosas e orgânicas. Depois, o material é posto em panelões de matérias refratárias para ser fundido. A mistura vitrificável alcança o estado líquido a uma temperatura de cerca de 1.300 graus Celsius, né? Que eu tinha falado até 1.000 graus, né? Mais ou menos. Então, é 1.300 graus. Eu acho que 1.000 graus é para derreter o ouro. E quando fundem as substâncias não solúveis, surgem à tona e são retiradas. Depois da afinação, a massa é deixada para o processo de repouso de assentamento até baixar a 800 graus Celsius para ser talhada. A fabricação é feita no interior de um forno, onde se encontram os panelões. Quando o material está quase fundido, o operário imerge um canudo de ferro e retira-o rapidamente após dar-lhe umas voltas, trazendo na sua extremidade uma bola de matérias incandescentes. Vocês podem ver, tem vídeos aí, tá? Eu tinha um vídeo e eu acho que eu perdi alguns arquivos do computador, então eu não tenho mais esse vídeo, mas tem, quem quiser procura na internet, tá? Agora, a bola incandescente, né? Depois disso, a bola incandescente deve ser transformada numa ampola. O operário gira de todos os lados sobre uma placa de ferro chamada marma. A bola vai se avolumando até assumir forma desejada pelo vidreiro. Finalmente, a peça vai para a seção de resfriamento gradativo, assim ficará pronta para ser usada. É isso daí que nós estamos falando do artesanal, tá? Porque a fábrica, inclusive até tinha visto uma matéria da fábrica da Nadir Figueiredo, ela tem formas, é claro, né? Ela tem forminhas, então
O vidro quente vai caindo, vai formando, vai caindo na forminha, né? Aí, assim, tá a forminha assim, deixa eu ver aqui, que é tudo ao contrário aqui, né? Tem uma forminha assim, aí o vidro cai aqui, aí cai uma base em cima, né? E retira, aí ele passa e vai esfriando. Só que para fazer, por exemplo, a haste dele, né? A haste dele, enquanto ele estiver ainda molinho o vidro, aí desce, faz a haste e o pezinho. É a coisa mais fofa. Procurem na internet para vocês verem que gracinha que é. Então vamos lá, os tipos de vidros, tá? Obsidiana é um tipo de vidro. Nós pensamos que fosse pedra, né? Mas é uma pedra vidro, tá? Tem aí a figura, tem 3 figuras aí para vocês verem, que a obsidiana é um vidro formado naturalmente. Tem vidros para embalagens, né, que são garrafas, potes, frascos e outros vasilhames fabricados com vidros comum, nas cores branca, âmbar e verde. Vidros para construção civil, que são vidros planos, planos lisos, vidros cristais, vidros impressos, vidros refletivos, vidros antirreflexos, né, que é para quadros também, vidros temperados, vidros laminados, vidros aramados, vidros coloridos, serigrafados, curvos, e espelhos fabricados a partir dos vidros comuns. E os vidros que eu acabei de falar, que são os vidros também que você coloca nos quadros. Vidros domésticos, né, que são tigelas, travessas, copos, pratos, panelas e produtos domésticos fabricados em diversos tipos de vidros. Fibras de vidro, mantas, tecidos, fios e outros produtos para aplicação de reforço ou de isolamento. Vidros técnicos, lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, tubos de TV, vidros para laboratório, principalmente o vidro borosilicato, para ampolas, para garrafas térmicas, para oftálmicos e isoladores elétricos. Tem vidros temperados, aquecimento entre 700 e 750 graus Celsius através de um forno e resfriamento com choque térmico, normalmente a ar, causando aumento da resistência para compactação das camadas superficiais. O aumento da resistência mecânica chega a 87%. O vidro, após o processo de têmpera, não poderá ser submetido à lapidação de suas bordas e recortes e furos. Então, quando você tem um vidro temperado em casa, que geralmente o vidro que a gente usa em box, né? Ele não pode ser cortado. Então, vamos lá. Vidro laminado, composto por lâminas plásticas e de vidro. Ele é utilizado em para-brisas de automóveis e clarabóias e vitrines. Vidros comuns decorados ou beneficiados são os vidros lapidados, bisotados, jateados, tonalizados, acidados, laqueados e pintados, utilizados na fabricação de tampos de mesa, prateleiras, aparadores, retrato, nas espessuras de 2 milímetros a 25 milímetros. Já se fabricam vidros planos de até 50 milímetros para fins especiais em construção civil. Vidro colorido, para o vidro ficar colorido, é necessário a adição de alguns materiais antes da fundição, por exemplo, para ficar na cor vermelha candino e selênio. Já o bege é necessário ter uma mistura de enxofre, resina vegetal e grafite. Vitrocerâmica, obtido submetendo o vidro comum a temperaturas elevadas de 500 a 1000 graus Celsius, o que provoca sua cristalização. Possui maior resistência. Então agora tem aquela cerâmica vitrificada, né, que você faz um chão inteirinho, em vez de pôr a cerâmica em pedaços, né? Você faz ela inteirinha. Fica muito bonita, tá? Você pode, inclusive, fazer a cerâmica e colocar, por exemplo, peixinhos, flores no chão. Fica muito bonito, tá?
Eu acredito que acho que eu enjoaria de fazer um negócio desse. Mas tem banheiro, né? Feito assim, banheiro que são feitos peixinhos nas paredes, tudo muito legal. É só procurar que acha. As principais características, né? Reciclabilidade, né? A transparência, né? Que ele é permeável à luz, a dureza, a não absorvência, que ele é impermeável a fluidos, ótimo isolante térmico, elétrico, baixa condutividade térmica, recursos abundantes na natureza, a sua durabilidade, né? As vantagens higiênico, né? Muito fácil de limpar, inerte, versátil, impermeável, difícil corrosão. As desvantagens, a fragilidade, né? O preço mais elevado, a não ser aqui, a fragilidade em relação àqueles que não são feitos para serem fortes, como portas, né? Vidros, para janelas, né? Blindados, né? São vidros blindados, tá? Preço mais elevado, peso relativamente grande, maior condutibilidade térmica, dificuldade do fechamento hermético. Hoje em dia não mais, porque você pode fechar com algumas tampas de silicone. Dificuldade de manipulação. Eu não acho, só quando os vidros são muito pesados, não é? Reciclagem do vidro. É o processo pelo qual o vidro é reaproveitado para criar novos materiais. O processo se dá basicamente derretendo o vidro para sua reutilização. Dependendo da finalidade do seu uso, pode ser necessário separá-lo em cores diferentes. As cores principais são o incolor, o verde, o marrom ou âmbar, que é a mesma coisa. Gente, não vamos jogar vidro assim no lixo comum, não. Vamos fazendo reciclagem, tá? O Pão de Açúcar e outros lugares aceitam reciclagem. Hoje não está, porque ainda nós estamos com aquele problema do Covid, né? Mas juntem, às vezes eu fico com um monte de garrafa aí só para esperar. A cada 15 dias, na verdade, eu vou no Pão de Açúcar para colocar todo o material reciclável. Mas agora, às vezes, eu tenho juntado muito vidro nos fundos da minha casa para poder não jogar fora, né? Eu tenho muito dó. Os componentes do vidro decorrente de lixo municipal, lixo doméstico e lixo comercial são geralmente garrafas, artigos de vidros quebrados, lâmpada incandescente, que tem que ser separada, tá? Potes de alimentos e outros tipos de materiais de vidro. A reciclagem de vidro implica um gasto de energia consideravelmente menor do que a sua manufatura através de areia, calcário e carbonato de sódio. O vidro pronto para ser novamente derretido é chamado de coulé. Nós temos também o vidro vulcânico. O vidro vulcânico é um vulcanito. Isto é uma rocha vulcânica, ou uma parte de uma rocha vulcânica que não apresenta estrutura cristalina, sendo antes constituída por um material amorfo, tecnicamente considerado um vidro. Este tipo de rochas resulta do muito rápido arrefecimento ou endurecimento de uma lava ou magma, solidificando sem que decorra o tempo suficiente para a cristalização pudesse ter lugar. Do ponto de vista da composição química, um vidro vulcânico não é um tipo separado de rocha, antes um tipo específico de trama, é um tipo específico de trama. O exemplo mais conhecido de vidro vulcânico é a obsidiana, que é linda, né? Vejam essa figura aí. Uma rocha pode ser completamente vítrea, nesse caso classificada como hialina ou apenas parcialmente vítrea, sendo então classificada como hipocristalina, neste caso em oposição à holocristalina, a designação dada às rochas isentas de material vítreo. Sendo uma classificação
como base nos dois extremos de um contínuo, existem todas as formas da transição entre as rochas puramente hialinas e as rochas holocristalinas. Numa rocha hialina, os cristais ocorrem apenas esporadicamente e em pequenas quantidades, que em determinadas circunstâncias podem formar uma trama de fluxo com a textura com foliação laminar produzida pelo fluxo. As rochas com textura porfirítica, que eu coloquei 4 exemplos aí, né, para vocês verem, e que os maiores grãos minerais ocorrem como fenocristais, numa matriz vítrea, que são designados por vitrófiros. Para a formação de vidros vulcânicos é necessário o aquecimento rápido da lava, o arrefecimento rápido da lava, que é conseguida na natureza, principalmente através do contato de lava com água ou com gelo glacial. Numa erupção vulcânica explosiva, as pequenas partículas de lava, que é tefra, endurecem durante o seu transporte através do ar. Um exemplo típico é a ocorrência de vidros vulcânicos das zonas de contato entre o magma e água. Esse fenômeno está bem patente na formação das lavas em almofada. Dá uma olhada aí na figurinha. Parece mesmo umas almofadinhas. Presente nas dorsais meso-oceânicas em resultado das erupções de vulcões submarinos. Também em vulcões subglaciais, como nas Tuias, ocorrem com abundância vidros vulcânicos. Na área de contato superficial, embora em pequena escala, os corpos intrusivos, diques ou soleiras, podem desenvolver uma zona de endurecimento vítreo devido ao rápido arrefecimento em contato com as rochas encaixantes frias, enquanto no interior arrefece mais lentamente, produzindo uma rocha mais ou menos cristalina. Os vidros vulcânicos formam-se a partir de materiais em fusão de composição diferente. O quimismo dos materiais siliciosos e a variação da sua viscosidade em função da sua riqueza em silício leva à formação de vidros vulcânicos distintos em formação dessa composição. Quando as condições do rápido arrefecimento estiverem presentes, podem formar-se vidros vulcânicos a partir de qualquer material ígneo em fusão, sendo comuns os vidros vulcânicos como composição riolítica, traquilítica, andesilítica e fonolítica. Pela sua morfologia, alguns tipos de vidro vulcânico recebem nomes específicos. Cabelo de pele, que é de Pelé, que é a figura que estamos aí, longas fibras de vidro vulcânico, usualmente de composição basáltica, lágrima de Apache, que é uma obsidiana nodular, lágrimas de pele, que tem essa figura que nós temos aí, é uma jaspe azul, lágrima pele de cobra, gotas de vidro vulcânico, que é uma lágrima de pele de cobra, geralmente basáltica em formas de lágrima. Limo, opele, que é algas de pele, lâminas finas e escamas de vidro vulcânico castanho esverdeado e quase transparente, geralmente na natureza basáltica. Nós temos o vidro soprado também, que é uma arte, um vidro artístico, também, tá? Que essa foto aí é de um assoprador de vidro Romeu Lefebvre,
em Montreal, em 1942. O vidro soprado é uma técnica de moldar o vidro que envolve inflar o vidro fundido em uma bolha com o auxílio de uma cana, né, que é um tubo de sopro. Quem trabalha soprando vidro, frequentemente chamado de vidreiro, manipula o material com o uso de um maçarico menor com aqueles usados na produção de vidro na precisão para laboratórios a partir de vidros borosilicato. Tem um vídeo lindíssimo de vidros artísticos, né? A pessoa soprando e colocando na água, moldando pássaros, borboletas, vasos, coisa mais linda. Eu não sei mais onde está esse vídeo meu, mas talvez quem procurar acha na internet. Então, essas matérias eu procurei na Wikipédia, tá? Uma parte da matéria também foi na Ana Vidro, matéria de 4 de fevereiro de 2013, eu mesclei, resumi, tá? Tirei algumas figuras, que é o que eu falei de onde eu tirei, tá bom? E se vocês gostaram desse programa, dessa matéria, vocês deem um like, compartilhe, comente, participe. Infelizmente, eu não li bem, eu não estou enxergando muito bem, mas não sei porquê, talvez seja uma questão que eu estou com fome, alguma coisa assim, porque agora é bem cedinho, né? E eu não como de manhã, só tomo café preto. Então eu não estou enxergando muito bem, não. Hoje estou enxergando bem embaçado, tá? Então tá bom, eu espero que vocês gostem, tá? E também assistam e compartilhem, tá bom? Um beijo para vocês.